Tarde, dia 23 de maio, hoje vamos ler Esther, capítulo 7 ao 10. Capítulo 7. Ramã é enforcado. De sorte que o rei com Ramã foram se banquetear com a rainha Esther. Enquanto bebiam vinho, no segundo dia perguntou o rei: Qual é a tua petição, rainha Esther? E te será dada. E qual é o teu rogo? Até metade do reino te será concedido. Então respondeu a rainha Esther: Ó rei, se achei favor aos teus olhos, e se bem te parecer ao rei, que a minha vida e a vida do meu povo sejam poupadas. Eis a minha petição, pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos por servas nos vendesse, eu teria me calado, porque o adversário não é digno de incomodar o rei. Perguntou o rei Assuero à rainha Esther: Quem é e onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário é inimigo, e inimigo é este perverso Ramã. Então Ramã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio. Mas Ramã, percebendo que o rei já havia determinado o mal contra ele, ficou a fim de negar a rainha Esther por sua vida, de rogar por sua vida. Assim que o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete, Ramã estava caído sobre o divã em que se achava Esther. Então exclamou o rei: Queria ele também violentar a rainha na minha presença nesta casa? Assim que essa palavra saiu da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, disse: A forca de 50 côvados de altura de Ramã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Ramã. Disse o rei: Enforcai-o nela. Assim enforcaram a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. O edito do rei em favor dos judeus. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esther à casa de Ramã, inimigos dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, pois Esther tinha declarado que era seu parente. O rei tirou o anel que tinha tomado a Ramã e o deu a Mordecai, e Esther nomeou a Mordecai como administrador da casa de Ramã. Suplicou mais Esther perante o rei, caindo-lhe aos pés e chorando, implorando-lhe que revogasse a maldade que Ramã, o Agagita, e o plano que este tinha intentado contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Esther levantou-se e pôs-se em pé perante o rei, e disse: Se bem parecer ao rei, e se achei favor perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Respondeu o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Dei a Esther a casa de Ramã, e a ele enforcaram porque intentaram atacar os judeus. Escrevei agora aos judeus como bem vos parecer, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode se revogar. Foram chamados os secretários do rei, sem detença, no terceiro mês, que é o mês de Zivan, no 23º dia do mês. Escreveu-se conforme tudo que ordenou Mordecai aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores, aos príncipes das províncias que se entendem na Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e segundo a sua língua.
Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes, criados especialmente para o rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas, para destruir, matar e aniquilar todas as forças do povo e província que os quisessem assaltar com as suas crianças e suas mulheres e que saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que seria divulgado como decreto em todas as províncias foi enviada a todos os povos a fim de que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em cavalos que se usavam no serviço do rei saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei. E o edito foi publicado na fortaleza de Suzã. Saiu Mordecai da presença do rei com um traje real azul celeste e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus foi uma época de felicidade e alegria, júbilo e honra. Em todas as províncias e em todas as cidades a que se chegavam a palavra do rei e o seu edito, havia entre os judeus júbilo e alegria, banquete e festas. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. O triunfo dos judeus. No 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que a palavra do rei e o seu edito deveriam ser executados, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, aconteceu o contrário, pois foram os judeus os que os assenhoraram, dos que os odiavam. Os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, ajuntaram-se para atacar aqueles que provocavam o seu mal. Ninguém podia resistir-lhes, porque o seu terror tinha caído sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam os negócios do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Mordecai era grande na casa do rei. A sua fama se espalhava por todas as províncias, e o homem Mordecai ia se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição. Fizeram dos que os odiavam o que bem quiseram. Na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Áspata, Porata, Adalia, Arídata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filhos de Amedata, inimigo dos judeus. Mas ao despojo não estenderam a mão. No mesmo dia veio ao conhecimento do rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. Disse o rei à rainha Ester: da fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, os 10 filhos de Amã, nas demais províncias do rei. Que terão feito? Ora, qual é a tua petição? E te será feito, ou qual é ainda o teu rogo? E será atendido. Respondeu Ester: se agradar ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e dependurem numa forca os 10 filhos de Amã. O rei ordenou que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, mas ao despojo não estenderam a mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para defender a vida
e tiveram repouso dos inimigos. Mataram dos que os odiavam 75.000, mas ao despojo não estenderam a mão. Aconteceu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 repousaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. A festa de Purim. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, ajuntaram-se nos dias 13 e 14, e então repousaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete, dia de festa e de envio de presente uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Ordenou-lhes que guardassem os dias 14 e 15 do mês de Adar todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa. Escreveu-lhes que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de enviarem presente uns aos outros, e dádiva aos pobres. Assim os judeus concordaram em continuar a celebração que já havia começado, fazendo o que Mordecai lhes tinha escrito. Pois Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e lançar Pu, isto é, a sorte para os assolar e destruir. Vindo, porém, isto perante o rei, ordenou ele por carta que o mau intento que Amã planejara contra os judeus recaísse sobre a sua própria cabeça, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias chamaram Purim, no nome por causa de todas as palavras daquela carta, do que tinham visto e do que lhes haviam acontecido. Os judeus tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se achassem a eles, estabeleceu o costume de que não deixaria de comemorar estes 2 dias todos os anos, conforme o que se prescrevera segundo o seu tempo determinado. Estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e os judeus jamais deixariam de celebrar estes dias de Purim, e a memória deles jamais morreria entre a sua descendência. Assim a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito de Purim. E Mordecai expediu cartas a todos os judeus nas 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mordecai, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e com eles mesmo já o tinham estabelecido para si e para sua descendência com respeito ao jejum e a sua lamentação. O mandado de Ester confirmou o que dizia a respeito ao Purim, e se escreveu no livro. Capítulo 10. A grandeza de Mordecai. O rei Assuero impôs tributo aos moradores do seu reino, tanto aos do continente como aos das ilhas do mar, quanto ao restante dos atos do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mordecai, a quem o rei engrandeceu não estão escritos nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. Obrigado, espero que tenham um ótimo dia.